Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Então, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, nós estarmos aqui, para falar um pouco da palavra de Deus. Vocês podem se sentar. Aleluia. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre o louvor que glorifica a Deus. Amém? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria esse: o louvor que glorifica a Deus. Sabe, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, nós começamos agora a ter uma nova vida em Cristo. E essa vida em Cristo, nós precisamos entender que é uma vida que devemos ter para agradar ao Senhor. Não viver uma vida para nós mesmos, mas viver uma vida para agradar o nosso Pai. Então, quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida já não é mais a mesma. Temos que entender que é necessário uma mudança de vida. Não podemos mais viver como nós vivíamos antes. Amém? Precisamos entender que as pessoas precisam ver em nós a manifestação da glória de Deus. Precisamos entender que aonde nós formos, nós precisamos fazer conforme a vontade do Senhor, andar conforme a vontade do Senhor. Então, nós somos chamados para expressar a glória de Deus aqui nessa terra. Então, quando nós falamos de louvor, nós precisamos entender, porque muitos acham que quando a gente fala assim, louvar o Senhor, louvor, é somente aqueles que tocam, ou somente música, ou somente a área que quem ministra o louvor. É também, louvar ao Senhor também é, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos louvar ao Senhor com harpas, com os instrumentos musicais. Podemos louvar ao Senhor também, como aqui o grupo de louvor eles fazem, porque eles estão aqui não é somente para entreter ninguém, eles estão aqui para adorar e louvar o nome do Senhor e também te incentivar para que você também possa pegar junto e adorar o seu Pai. Então, precisamos ter esse entendimento. Então, a música, ela vem também com esse intuito de nos puxarmos e nos ajudarmos para nós louvarmos e adorarmos ao Senhor. Só que vai muito mais além do que uma música. O louvor é uma vida que agrada ao Senhor. É uma vida que você começa a viver não para si, mas começa a viver para o Senhor. É uma vida de consagração, é uma vida de rendição, é uma vida de entrega. O louvor, nós elogiamos o nosso Pai, nós abrimos a nossa boca para começar a glorificar ao Senhor. E não só através de palavras, mas através da nossa vida, através das nossas ações também. Então, quando nós andamos conforme a vontade do Senhor, andamos conforme a palavra, nós estamos louvando ao Senhor, porque as pessoas estão vendo em nós o Senhor. Então, se eu estou andando na palavra, eu estou louvando ao meu Pai. Então, tem várias formas que eu preciso fazer para louvar ao Senhor. E aqui nós vamos aprender nesta tarde. Então, eu queria dar primeiro alguns significados para vocês sobre o louvor, para que vocês possam entender melhor. O louvor, o significado, esse no dicionário, que diz que é elogiar, é o mesmo que admirar, falar bem, Então, é você falar bem, é você elogiar. Então, isso é o do dicionário. E, segundo a Bíblia, é expressar, olha para vocês verem, é vocês expressarem alegria, gratidão, reconhecimento, respeito pela sua grandeza, que é a grandeza de Deus. É uma forma de engrandecer Deus, através de palavras, através de cânticos, pensamentos, ações e até mesmo orações. Então, imagine, é uma vida regada, é uma vida que agrada ao Pai. Então, quando você está alegre, quando você levanta suas mãos, começa a glorificar o Senhor, quando você reconhece quem o seu Pai é, você está louvando ao Senhor. Isso é uma vida de louvor. É uma vida que o Senhor, Ele espera que cada um de nós venhamos a ter.
Porque quando nós estamos na presença do Senhor, precisamos entender que a nossa vida agora, lembra que eu disse que é para agradar o Senhor? Então, o que vai agradar o meu Pai? É andando conforme a vontade dEle. É expressar quem Ele é aqui na terra. Aleluia. Louvor é mais do que cantar, é o modo de ser, é expressar em palavras e ações a vida que você tem por dentro. Aí você vai falar assim, né? Mas eu aceitei Jesus agora tem pouco tempo, mas como assim por dentro? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quem passa a habitar dentro de nós? O Espírito Santo. Então, o Deus, Ele começa a habitar dentro de nós. E através dele, ele nos ensina e nos auxilia também, através também da sua palavra, a andar para agradar ao Senhor. Então, para manifestar. Então, não tem como nós falarmos que não tem como a gente andar conforme a vontade do Senhor, porque a gente tem o próprio Deus reinando dentro de nós. E quando ele passa a habitar dentro de nós, ele nos ensina, ele nos guia, ele nos guarda, ele nos protege. E nem só isso, passa também a manifestar dentro de nós, sabe o quê? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, bondade, né? Fidelidade, domínio próprio. Né? Então, todas essas coisas, esse fruto do Espírito que está dentro de nós, só basta nós manifestarmos, andarmos nele, então vai adorar e vai glorificar o Senhor. Isso é louvor ao Senhor. Então, por isso que fala sobre alegria. Então, quando eu me alegro, eu estou louvando ao Senhor. Quando eu levanto as minhas mãos, quando eu me rendo, quando eu uso o louvor juntamente com a adoração, porque a adoração é essa rendição, essa entrega total ao Senhor. Então, quando os dois andam juntos, porque os dois têm que andar juntos, então é uma perfeita adoração ao Pai. Aleluia. Ter ações que glorificam a Deus, né? Coração grato. Eu creio que cada um de nós aqui temos um coração grato. Você tem algo para agradecer ao Senhor? Só de você estar aqui agora você pode dizer assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Só Deus, misericórdia, minha vida está um caos. Mas, ei, começa a parar para pensar. Se você não tivesse o Senhor, para onde você iria? E se você está numa situação que, como você mesmo pode achar que não está bem, ei, começa a fazer diferente. Em vez de você olhar para a situação e para o caos, começa a colocar e a fitar os seus olhos no Senhor. Começa agora a adorar ao Senhor. Em vez de você dizer que está com problemas, em vez de você ficar só dizendo, esse problema eu não aguento mais, cada vez que eu passo eu não consigo resolver, por que você não começa a louvar o Senhor? Pai, eu te louvo pela beleza da tua santidade, porque tu és grande, tu és poderoso. Pai, obrigado porque o Senhor me dá estratégias para saber como lidar com essa situação. Pai, eu te rendo graça porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Começa a adorar o seu Pai, começa a engrandecer que você vai ver que as portas irão se abrir, as coisas irão mudar, porque não tem como você continuar louvando ao Senhor e continuar da mesma forma. Você pode criar um ambiente para que a glória do Senhor se manifeste. Você não precisa somente, eu sei que aqui no louvor, quando o louvor está cantando, quando a gente está aqui no ambiente, numa unção coletiva, obrigado, uma unção coletiva, então nós estamos aqui, é mais fácil para a glória do Senhor se manifestar, mas ei, você não precisa esperar e falar, meu Deus, eu nem sei como fazer para a glória se manifestar, sabe? Mas haja em fé no Senhor. Começa a lembrar das coisas que o Senhor já fez na sua vida, de quem Ele é. Ele não é grande, Ele é poderoso, Ele é o seu Pai, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é todo poderoso. É o Criador do céu e da terra. Imagina, o seu Pai é Criador dos céus e da terra. Meu Deus, olha que Deus poderoso. E você é filha desse Deus todo poderoso. Então você pode sim criar um ambiente dentro da sua casa. Não esperar para arrepiar, ou não espera acontecer algo extraordinário para você começar a louvar o Senhor, não. Mesmo sem vontade, faça a sua parte, coloca primeiro o seu pé.
Faça sem vontade mesmo. Mas é um absurdo. Como assim fazer sem vontade? O Senhor não merece isso. Não, mas Ele está olhando, não é o sentido que você está fazendo. Ele está olhando, é o seu coração em querer criar um ambiente para Ele se manifestar. Então você precisa tomar uma posição, mesmo que tudo esteja ao contrário na sua vida, mesmo que nada esteja dando certo, e você fala, eu não tenho motivos para louvar ao Senhor. Mas aí começa a olhar para você, você não respira, você não está respirando, você não está de pé, aí o motivo para você louvar ao Senhor. O motivo de você glorificar ao Senhor, sabendo que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou aquilo que você pede. Ele faz. Só que, às vezes, nós colocamos muito as nossas expectativas nas coisas naturais do nosso dia a dia. E isso vai minar a nossa fé, porque as coisas naturais nem sempre estão favoráveis. Mas se você começa a colocar o foco em Jesus, não nos problemas, não em si mesmo, você vai sempre encontrar motivos para glorificar o Senhor. Você sempre vai falar, Senhor, obrigado, porque, amados, saber que nós estávamos condenados para ir para o inferno. Saber que não tínhamos mais como ter uma vida reta diante do Senhor. Estávamos condenados, mas o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino, né? Nos tirou do império das trevas, deixa eu melhorar. Ele tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Ele nos resgatou, Ele pagou o preço por nós. Isso já é um motivo para nós agradecermos ao Senhor e sermos gratos a Ele. Não espera as coisas mudarem, as coisas acontecerem para começar a louvar o Senhor, não. Na palavra de Deus mesmo diz que todos aqueles que começaram a louvar ao Senhor, vários profetas, reis, na palavra de Deus, que quando eles começaram a louvar ao Senhor em meio ao caos, as coisas mudaram e foram transformadas. Porque com o Senhor não há perca, com o Senhor não se perde, mas com Ele sempre se ganha, amém? Aleluia! Vamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 12. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 12, que diz assim, deixa eu só tomar uma aguinha. E diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, Ele nos fez para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Então, Ele nos fez para louvor da sua glória. Ele nos criou para um propósito, e esse propósito específico é louvar a Ele com alegria, amém? Com gratidão, com entrega. Aleluia! A sermos a expressão do que Ele é. Nós existimos para expressar sua natureza de amor, generosidade, alegria, paz, como eu já falei para vocês, né, do fruto do Espírito. Fomos criados para ser, amém? Aleluia. Assim como Ele é, nós também somos. Então, assim como é o Senhor, nós somos. Então, nós nascemos para glorificar ao Senhor, para sermos a expressão dEle aqui na terra. Glória a Deus. Louvor é mais que um período de louvor na igreja, né? De levantar as mãos por um momento. É um ralo em tudo que você pensa, em tudo que você fala e tudo que você faz. Então, tudo que nós fazermos, tudo que nós formos fazer, precisamos glorificar ao Senhor. Glorificarmos Ele nos pensamentos, nas palavras, nas ações. Aleluia! Vamos ler lá em Colossenses 3,17. Glória a Deus. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia. Abrir mais, né? A Bíblia quer dizer, né? Que a gente já lê, né? Mas abrir mais a Bíblia. Colossenses 3,17,
que diz assim, ó: e tudo que fizerdes, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que a gente vai fazer, precisamos fazer, mas dando graças ao Senhor. Então, por isso que precisamos parar para pensar no que estamos pensando. Paramos para entender aquilo que estamos falando, como nós estamos vivendo, como estamos agindo, se estamos glorificando ao Senhor da nossa forma de ser, porque um dia nós vamos prestar contas com o Senhor. De tudo aquilo que Ele tem feito, de tudo aquilo que Ele tem nos entregado e como nós temos andado. Porque às vezes a gente acha que é só aceitar Jesus e ponto final. Não, você precisa ter uma vida transformada. Aleluia. A prática de louvá-lo tira os olhos de você mesmo e das circunstâncias e coloca em Deus. Aleluia. Então, porque quando a situação ela vem, quando os problemas vêm, a situação vem, isso acaba tirando um pouco a nossa paz, às vezes deixa a gente, desestruturado, às vezes faz a gente ficar com medo, né? Passa por várias situações. Mas aí, quando você começa a entender e ter a consciência de quem é o seu pai, você para de ficar pensando só nas circunstâncias, para começar a pensar e glorificar o seu pai. Porque em todas as circunstâncias, amados, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não tem nenhuma situação que possa vir sobre você que Deus não possa fazer por você, que faça você vencer essa situação. Entende? Aleluia. Glória a Deus. O louvor, ele nos aproxima de Deus, porque quanto mais eu louvo ao Senhor, quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu me aproximo dele, porque eu começo a entender quem ele é, e quanto mais, é igual uma amizade, que eu já dei esse exemplo. Quando a gente começa a conhecer mais aquela pessoa, a gente começa a se associar muito com aquela pessoa e a gente tem prazer de estar com aquela pessoa, não é verdade? Passa mais tempo com aquela pessoa, tem prazer de estar com ela. É a mesma coisa com o Senhor. Quanto mais você louva, quanto mais você tem a consciência de quem Deus é, mais você vai ter prazer de estar ao lado dele. E estando do lado dele, você vai ficar mais parecido com ele. Parecido com ele, vai começar a andar e agir como ele. Aleluia! Glória a Deus. O louvor que glorifica a Deus é aquele que requer renúncias. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Então, um dos pontos, né, que a gente pode dizer assim, que sobre o louvor que glorifica a Deus, é o louvor que glorifica a Deus requer renúncia. Então, esse é Hebreus 13, 15. Glória a Deus. Que diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqueles que realmente se rendem, aqueles que se entregam, sacrifício de louvor. Esse sacrifício, amados, quando fala de sacrifício, é quando você não entenda que, por mais que você tenha vontades, mas não viver para você e não fazer conforme a tua vontade, mas conforme a vontade do Senhor. É você se entregar totalmente a Ele, sem reserva, sem medo. Aleluia. Glória a Deus. E esse sacrifício de louvor, essa rendição do louvor, é privar daquilo que pode, assim, que você gosta, aquilo que te agrada, para começar a agradar ao seu Pai. É tirar aquele tempo que às vezes você tem para as coisas naturais ou aquilo que a sua carne gosta e começa agora a ter mais tempo, a se sacrificar para buscar mais ao Senhor. Isso é um sacrifício que você faz, mas é um sacrifício que você alcança da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Não fazer mais a minha vontade, mas a de Deus. Isso é uma caminhada de fé. E isso é de um dia para o outro? Não. Todos os dias nós temos a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade para nós mudarmos a nossa vida, a nossa forma de ser. Buscando a Ele, louvando a Ele, engrandecendo Ele. E sabe, Deus, Ele habita no meio dos louvores.
Então, outro ponto que eu quero passar para vocês, que o louvor que glorifica a Deus, ele vai gerar uma transformação. Nessa transformação, por que eu falei que Deus habita no meio dos louvores? Porque por exemplo, o povo de Deus, quando ele louva ao Senhor, quando ele busca ao Senhor, ele está junto com a pessoa que está louvando ao Senhor. Por quê? Porque aonde ele é Senhor, ele vai ter liberdade para agir. Então, através do seu louvor, através da sua rendição, você está dando lugar para ele agir a seu favor. Então, vai haver transformação, porque não tem como você buscar o Senhor e continuar permanecendo da mesma forma. Não tem como você chegar e pedir ao Senhor uma resposta e não sair com uma resposta ou com uma solução, amados. Porque o Senhor, ele habita no meio dos louvores. Ele habita no meio do povo que busca a sua face. Aleluia. Na Ara, em Salmos 22:3, ele diz assim, ó: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Na King James atualizada, diz assim, ó: tu, porém, és santo, que habita entre os louvores de Israel. Então, aqui mostra que nos louvores é onde o Senhor habita. Aleluia. Então, o louvor que glorifica a Deus, ele vai gerar essa transformação. Então, quando louvamos de verdade, a atmosfera muda. Podemos tirar por base até mesmo aqui na própria igreja, que quando estamos aqui, quando cada um de nós fazemos a nossa parte, buscamos ao Senhor, estamos louvando, engrandecendo o Senhor. Ele vê liberdade para se mover em nosso meio e as coisas não acontecem, a atmosfera não muda. Agora imagina você fazendo isso na sua casa, colocando louvores que glorificam o Senhor, você levantando mãos santas ali na sua casa, começando a adorar o Senhor, começando a louvar o Senhor, começando a bendizer ao Senhor, falando em voz alta, e você sabe que não vai atingir só o seu lar, mas vai atingir quem está do seu lado, perto de você, porque as pessoas vão ouvir você louvar o Senhor. E não se preocupe com vós, porque Deus não está preocupado com vós. Ele está preocupado com o coração rendido a Ele. Aquele que busca Ele de verdade, que louva Ele de coração e não só com palavras. Porque na palavra de Deus mesmo diz que os escribas ali, acho que é os escribas e os fariseus, o Senhor até fala sobre isso, que eles estavam louvando ao Senhor, mas fala, eles estão falando, eles estão me louvando, mas de boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. E quando ele fala de louvor, é isso, é você se entregar de verdade para o Senhor, sem reservas mesmo. É você abrir mesmo seu coração diante do seu Pai, lá sem máscara, sem nada, poder falar a verdade para Ele, como você está se sentindo. É você abrir o seu coração mesmo e dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você, o quanto entende como Ele é grande, Ele é poderoso. É elogiar mesmo o seu Pai, sabe? E abrir mesmo a boca para falar de coração e não falar somente por palavras mesmo, porque às vezes a gente coloca só indo em casa, começa a ouvir as músicas, está cantando, mas nem está prestando atenção naquilo que está cantando. Tome cuidado também com aquilo que você ouve, que tipo de música que você está ouvindo no seu lar, aquilo que está saindo da sua boca, porque palavras, elas vão gerar sementes. Então, aquilo que você fala vai germinar. Então, tome cuidado com aquilo que você fala dentro do seu lar, nos lugares aonde você frequenta. Cuidado. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, outro ponto, o louvor que glorifica a Deus é constante. Sabe, louvar ao Senhor é em todo tempo. É o tempo todo é você adorar e você louvar o Senhor. Você acordou, abriu os olhos, começa a louvar o Senhor, começa a agradecer ao seu Pai, começa a dizer como você é grato de poder abrir os olhos. E Ele preparou mais um dia abençoado para você desfrutar. Sabe, é você estar lá lavando as louças e estar lá louvando, estar glorificando ao Senhor, estar lembrando, Pai, obrigada porque eu tenho louça para lavar, porque teve alimento, nós podemos desfrutar de uma alimentação, agora eu vou lavar essas louças porque o Senhor preparou. Sabe, está lá fazendo comida, está lá trabalhando, está ali no seu trabalho,
tem um tempinho, vai lá tomar um cafezinho, aproveita para adorar o Senhor, louvar o Senhor. Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo. Pai, obrigado porque tudo que eu faço dá certo, porque o Senhor me capacita para isso, me dá habilidades. Sabe, está na faculdade mesmo, Senhor, obrigada, porque eu sei que aquilo que eu vou estudar vai entrar, eu vou entender e vai dar tudo certo. Sabe, é você fazer a diferença onde você estiver, louvando ao Senhor em todo o tempo, independente de qualquer situação. Então não tire o foco dos problemas e comece a colocar o seu foco no Senhor, naquele que resolve os seus problemas, porque você ficar meditando nos problemas não vai resolver nada, não vai mudar a situação, só vai deixar você ainda mais desesperado, vai tirar a sua paz, vai tirar a sua alegria, e quem vai ficar feliz com isso é o diabo. Porque o que ele quer é isso, que a gente não tenha comunhão com Deus e nem cresça e avance. Sabe? É louvar na dor, na espera, na angústia, mesmo que você fale, eu estou angustiada, aí que você louva mesmo ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor é aquele que muda a situação de tristeza para alegria. Aleluia. Outro ponto. Antes de ir para outro ponto, quem louva em qualquer estação, glorifica em todo tempo. Sabe? Eu fiquei maravilhada com isso, que eu falei, meu Deus, é verdade, porque quem louva em qualquer estação, glorifica em todo tempo. Independente da estação, você precisa glorificar e exaltar o nome do seu Pai. Outro ponto. O louvor que glorifica, ele transforma ambientes e corações. Isso a gente vai ver lá em Atos, capítulo 16. Glória a Deus. Ele muda, aleluia, transforma ambientes e corações. Atos 16, 25 e 26, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Então aqui, algo extraordinário aconteceu na vida de Paulo e Silas. Aqui fala por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam. Então, como nós estamos falando do louvor, para que vocês possam entender a importância de você orar, mas também de você também louvar. Porque há momentos que você precisa orar, mas depois que você ora, você precisa glorificar e louvar ao seu Pai, sabendo que aquilo que você orou já aconteceu, já se manifestou no mundo espiritual. Aí você se alegra porque sabe que no mundo natural vai se manifestar. É só uma questão de tempo. Tudo que você faz para o Senhor, pode ter a certeza que você não vai sofrer nenhum tipo de dano, porque o Senhor é aquele que sustenta a sua palavra. Amém? Então, quando você fala a sua palavra, Ele é fiel à palavra para poder cumprir aquilo que você tem falado, que é a palavra de Deus. E ali, nessa passagem, eu creio que todo mundo já conhece, que havia uma mulher com espírito de adivinhação, eles foram, repreenderam o espírito de adivinhação, e por causa disso, eles foram presos, foram açoitados, estavam com os braços, com as mãos e os pés amarrados, eles sofreram dano, estavam ali naquela prisão, injustamente, porque eles não fizeram nada demais, só libertou uma pessoa. Olha aí, por causa disso foram presos, mas ali naquela prisão, eles tinham tudo para, às vezes, ou murmurar ou reclamar e dizer, mas por que nós estamos aqui? Nós fizemos o que era correto, e por que nós estamos presos? Mas só que entendemos que eles tinham uma vida com Deus, eles sabiam quem era o seu Pai, quem eles serviam. E ali eles, em vez de murmurar, em vez de reclamar, eles começaram a orar e começaram a louvar ao Senhor. Mesmo na situação que eles estavam com dores, sofrendo, mas eles abriram a boca para louvar ao Senhor. Eles não olharam para as circunstâncias. Ele não olha para as suas circunstâncias, olha para Deus. Eles tinham tudo ali
para até mesmo eu ficar calado ou murmurando. Não, mas eles abriram a boca, oraram e começaram depois a louvar. E vocês acham que eles estavam louvando baixo? Não, eles estavam gritando, louvando alto, em alta voz. Que todos que estavam perto deles ali, naquela prisão, estavam ouvindo o louvor deles. E vocês acham que aquelas pessoas foram alcançadas? Elas foram alcançadas. Por quê? Porque haviam homens de Deus que estavam com o coração voltado em rendição ao Senhor. Não olhando a situação, não olhando como eles estavam, não olhando o ambiente que eles estavam, mas eles estavam olhando, estavam fixos no Senhor. E por causa disso, eles começaram a louvar. Aí começou a impactar aquele lugar, começou a transformar aquele ambiente. E aí o que aconteceu? De repente, o Senhor não aguenta, amados. O Senhor não resiste a corações que se rendem a Ele, a vidas que realmente se entregam para Ele, que buscam Ele. Ele se manifesta onde Ele é desejado. E naquele momento aí fala que houve um terremoto tão grande que as prisões, né, que abalaram ali aquelas estruturas e as prisões, né, foram abertas, foram soltas. E ali as portas se abriram para mostrar, mas que quando você louva, portas se abrem. Eu não sei o que é que você precisa, diz que precise ser aberto nesta tarde. Eu não sei o que você veio buscar da parte de Deus, o que você está esperando da parte de Deus, qual é a resposta que você precisa da parte de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se você louvar ao Senhor, as portas vão se abrir, as prisões vão se abrir. Aleluia! E você vai receber da parte de Deus. Mas começa a glorificar, começa a louvar, começa a engrandecer ao Senhor. Começa a exaltar o seu Pai. Começa a mostrar para Ele que você reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe nada, nem ninguém maior que o nosso Deus. Não existe, não há circunstância, não há diabo, não há problema, não há nada. Não há diagnóstico médico negativo. Não há nada que impeça o mover de Deus agir. Se você abrir a boca com o coração e começar a louvar e engrandecer o seu Pai, as portas vão ter que se abrir. O diabo vai ter que soltar, porque ele não tem poder sobre a sua vida não, nem da sua família. Você pertence ao Senhor, o seu lar é do Senhor Jesus. Se ainda a sua família, nem toda ela serve ao Senhor, pode ter a certeza que a sua família vai servir ao Senhor sim, porque Ele é poderoso, Ele é grande. Se você continuar louvando, já agradecendo ao Senhor pelas obras que Ele já fez, porque Ele já fez, Ele já conquistou na cruz. Você vai tomar posse, vai acontecer, o milagre vai acontecer. Eu não estou dizendo aqui palavras só para te levantar, não. Mas é a verdade, a realidade da palavra de Deus. Porque onde nós estávamos e quem nós somos hoje, onde nós estamos hoje, Ele faz milagres. Aleluia, Ele continua, Ele é o mesmo, Ele não muda. Glória a Deus. Nós mudamos, mas Ele jamais muda. Aleluia. Glória a Deus, não importa a situação, ela não vai prevalecer, sabe? Não deixe os sentimentos tomar conta de você, esperar vir alguma emoção, algum sentimento, para você realmente se entregar, para você realmente louvar, não. Ah, mesmo que dá vontade de chorar, mesmo chorando, mas começa a adorar o Senhor. Depois do choro vem a alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu queria chamar o louvor. Glória a Deus, aleluia. Não se preocupe, porque vai acontecer, amados. E se você nessa tarde está com alegria no seu coração, tendo a convicção de que Deus é poderoso para fazer, nós vamos louvar o Senhor agora com uma canção. Eu quero que você se entregue nesse louvor, amém? Peço a todos vocês que possam ficar de pé para a gente poder louvar o Senhor com alegria, amém? Aleluia!
na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. E Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Oh, aleluia! Glória a Deus! Então que nessa tarde você possa, sair daqui com a certeza e a convicção da sua vitória, mesmo que você não veja com os olhos naturais, mas você sabe que já foi manifesto em nome de Jesus, já se manifestou no mundo espiritual, já está feito. Então tome posse, se alegra, louve ao seu Pai, glorifica ao Senhor, amém? Continue sendo abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus.